Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento com a palavra. Nesse momento com a palavra, nós vamos então interagindo com a palavra de nosso Senhor e nosso Deus, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Você ainda que não é inscrito, vai se inscrevendo no canal, vai deixando seu joinha, vai compartilhando com mais pessoas, para que a gente possa viver esse momento da escuta da palavra. Esse canal é um canal mariano, um canal católico, mas é onde a gente vai nos colocar diante da palavra do nosso Senhor e o nosso Deus. Vamos então para a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É escrito, inspirado pelo Espírito Santo, escrito por Paulo e dedicado também a cada um de nós, para que a gente possa viver e compreender os dias de hoje. Oremos com a palavra. No que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, roguemo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, não por algumas pretensa revelação, nem por palavras ou cartas dita como procedentes de nós e que vos afirmassem está iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus, apresentar-se como se fosse Deus. Apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembrais de que vós dizia estas coisas enquanto estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. São a palavra do próprio Deus, escrita por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aos Tessalonicenses. Essa comunidade de Tessalonicense era uma comunidade que estava vivendo um grande momento que nós estamos vivendo hoje. Um grande barulho devido aos acontecimentos dos tempos e que ali estava presente e se achava que era o momento da segunda vinda de Jesus na sua glória. Então Paulo ele vai mostrando para esse povo que ali está vivendo uma grande torre de Babel, para que as pessoas não ouvissem tanto barulho, mas esteja atento o que a palavra vos disse, o que ele ensinou enquanto estava com eles. E no exato momento da carta, ele está preso. Mas ele deixa então bem claro que o dia do Senhor, ele é um dia em que nem o próprio Jesus Cristo, na sua dimensão humana, foi capaz de saber o dia. O dia do Senhor pertence ao próprio Deus, ao próprio Pai. Nem os seus anjos sabem o dia do Senhor, o dia da volta da sua glória. Então, por isso que nós hoje estamos vivendo de uma maneira, se a gente for olhar pela internet, se a gente for olhar pelas mídias aí, há muitos barulhos pelos acontecimentos que estão acontecendo no mundo hoje, nos tempos de hoje. Os tempos de hoje está realmente voltado o que está escrito. A apostasia dentro da igreja.
não somente a Igreja Católica, mas toda a Igreja. Eu tenho acompanhado aí alguns canais evangélicos e que mostra pastoras, pastores, né, fazendo uma grande apostasia da palavra, né, se querendo se achar no lugar de Deus, pregando uma palavra completamente fora do contexto bíblico. A gente vê também uma grande reviravolta, né, que está acontecendo. São músicas, são hinos, são louvores que estão sendo assim de uma maneira levado lá para o mundão, trazido de lá com toda a sujeira e despejado dentro do templo. O templo é um momento da gente ouvir a palavra, da gente louvar e bendizer ao Senhor. Mas não há como louvar e bendizer ao Senhor com as coisas profanas do mundo. Quando a gente acaba vivendo esses momentos intrigantes, a gente vai vendo que a apostasia já chegou. E essa grande apostasia, ela vai acontecendo no meio de nós e as coisas vão aí se dando uma origem a essa, como é que eu posso colocar, essa torre de Babel, a esse barulho, a esse desvio de uma conduta que nos tira da presença de Deus. A gente vê dentro da Igreja Católica com o Papa, com os padres, com os bispos, toda ali uma reviravolta. A gente vê também com os próprios cristãos dentro das igrejas que também está vivendo um esfriamento da fé. Mas o que nós podemos fazer? Achar que é o dia do Senhor? Não, meus irmãos. A gente precisa orar bastante. A gente precisa estar, de uma certa forma, nos doando ao nosso Senhor e nosso Deus, assim como Paulo fez. Paulo se doou, Paulo se esvaziou de si para carregar uma imensa cruz. Uma cruz tão pesada que nenhum de nós aguentaria. Paulo, ele doou a própria vida, doou a própria liberdade, doou em si por completo para pregar o Evangelho. Então ele está mostrando ali para as pessoas, mesmo estando ali preso, mesmo levando uma surra por dia, mesmo ele limitado, ele ainda escreve cartas, ele ainda consegue viver um apanhado, olha só, naquele tempo, na prisão, sem celular, sem nada, ali apenas mensageiros que vêm até ele para contar como as coisas estão ali acontecendo. Ele então toma todo o seu tempo ali em doação ao Espírito Santo, na oração, e tenta então ali carregar todo esse peso, todo esse fardo. E é assim que a palavra vai nos mostrando que nós devemos fazer. O que nós devemos procurar é que a palavra precisa acontecer. Ela vai acontecer, não adianta eu dizer que não vai acontecer, pois o próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então, se vai acontecer, e se eu acredito ou não, vai acontecer porque é palavra de Deus. Não importa o que eu pensar, não importa o que eu falar, a palavra se cumprirá. Então, o que eu tenho de fazer é alertar os irmãos
e as irmãs para que esteja em oração, esteja vigilante, esteja de rins cingidos, esteja servindo-os, para que quando o Senhor chegar, os encontre de pé a servir e servindo. Assim a gente possa estar firme diante de todo o acontecimento. Nesse fato que está acontecendo no mundo inteiro, dentro das igrejas de apostasia, também está acontecendo as guerras, as matanças, as destruições, a violência cada vez mais, eu não vou falar essa palavra aqui que eu acabei, né, aqui já engaguejando. Então, assim, a distorção, vou usar essa que é melhor, dá para a gente entender melhor, a distorção do próprio evangelho, né? Um evangelho diferenciado do evangelho da verdade. E depois vem a grande natureza, a criação mais bela, belíssima do próprio Deus, está se revoltando contra o homem e em todos os lugares. Então aí traz momentos que, mais uma vez, vai trazendo assim momentos de Babel, Torre de Babel. Muitos tentando adivinhar, muitos falando muitas coisas, mas é o momento agora de unir a esses irmãos que estão precisando e de fazer a doação, de se doar, de ajudar com bens materiais e com bens espirituais a oração. Que tenhamos firmes nesse momento de rins cingidos. Isso significa estar de rins cingidos, servi-los nesses momentos são difíceis. A gente está vendo que se continuar desse jeito que vai indo, né? E eu creio que que a palavra vai acontecer, né? E vai ter bastante escassez de comidas em vários lugares, porque o tempo não está ajudando. Então vai ter uma escassez grande aí que a gente possa ver. Então oremos para o nosso Senhor e nosso Deus para que a gente possa passar por esse momento que vai vir difíceis, mas com Ele, mais firme e perseverante, para que a gente, né, concretize tudo o que Deus nos disse através da palavra. Não temeis, não deixei o seu espírito perturbado, não perturbei o vosso espírito, mas acalmeis. Vivei em doação. Se doa, se entrega ao nosso Senhor e nosso Deus, para que tudo venha ser na vida do irmão, na vida desses que estão aí perdido, o instrumento e a ferramenta de Deus para salvá-los. Deus quer salvar toda a humanidade e quer depender de mim e de você para que isso venha, né, trazer o cumprimento da sua palavra no amor e na salvação a todos. Sejais os últimos, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Sejai os últimos, ficai no fim da fila, para que você possa servir o máximo da sua vida, para que você possa converter o máximo de pessoas possíveis, para que você possa carregar o fardo, o peso como Paulo carregou, das apostasias, desses momentos tão difíceis, para que a palavra perpetue na humanidade, de geração para geração. Que a graça de Deus esteja contigo em vosso coração. Seja firme e ficai atentos e de rins cingido. Até a próxima, que nosso Senhor e nosso Deus vai nos conduzindo e vai nos mostrando o caminho. Você que queira deixar os seus comentários,
esteja à vontade e a gente possa, então, viver esse momento da palavra de Deus.